Para alcançar a luz, é necessário mergulhar nas profundezas da escuridão. Não há crescimento genuíno sem esse mergulho. A vida não é uma linha reta, ascendente. Ela é uma espiral que leva a gente para cima e para baixo, para dentro e para fora. E um movimento contínuo de autoconhecimento e de transformação. A árvore que busca o céu precisa de raízes fortes, e essas raízes precisam penetrar nas camadas mais profundas e sombrias da terra. Da mesma forma, o ser humano que quer evoluir, ele precisa enfrentar suas próprias profundezas, seus medos, suas inseguranças e suas sombras. Não tem atalhos. Não existe crescimento sem dor, sem desafio, sem confronto. Todo mundo quer ser bom, como se a vida fosse uma peça de teatro, em que só existem heróis e vilões. Desde cedo, a gente é ensinado a buscar a aprovação, a ser gentil e a evitar conflitos. A bondade é celebrada como uma virtude suprema, enquanto a assertividade é frequentemente confundida com agressividade. Mas essa busca incessante por ser bom pode levar a gente a um lugar perigoso, o de negar partes essenciais de quem somos. A bondade, quando mal compreendida, ela pode se tornar uma máscara que esconde a nossa verdadeira natureza. E quando a gente usa essa máscara, a gente corre o risco de perder a nossa autenticidade. Todo mundo quer ser aceito, amado, admirado, é natural. O ser humano é um animal social. E a necessidade de pertencimento está gravada no nosso DNA. Mas o problema começa quando essa necessidade se transforma em uma obsessão. Isso acontece quando passamos a moldar a nossa personalidade, as nossas opiniões e até os nossos valores para agradar os outros. A necessidade de agradar pode te transformar num fantasma de si mesmo. Você deixa de existir como indivíduo para se tornar um reflexo das expectativas dos outros. E nesse processo, você perde a sua essência. Você se torna uma versão diluída de quem você realmente é, uma sombra pálida do seu potencial. Nietzsche, ele dizia que quem luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. E é uma advertência poderosa e séria. Quando a gente enfrenta o mal, seja ele externo ou interno, a gente toma o risco de absorver esse mal. A luta pode nos transformar, e nem sempre é para melhor. Mas o que acontece com quem nunca luta? Se você passar a vida fugindo do confronto, sufocando a sua voz para não incomodar, ou para não desagradar os outros, você não é bom, você é fraco. E a fraqueza tem um preço. A fraqueza te torna vulnerável à manipulação, à exploração e também à infelicidade. A fraqueza é o terreno fértil para a sombra crescer. Quando você se recusa a lutar, quando evita o conflito a todo custo, você está abrindo mão da sua própria força. E ao fazer isso, você está dando poder aos outros sobre a sua vida. O Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que a gente reprime, porque não se encaixa na imagem que a gente cria de nós mesmos. A sombra é o lado escuro, os impulsos que consideramos inaceitáveis, as emoções que nos deixam envergonhados. Mas reprimir isso não significa eliminar, significa apenas jogar para o escuro. E tudo que é negado volta maior e mais destrutivo. A sombra não desaparece, ela se manifesta de outras maneiras, na ansiedade, na depressão, na sensação de estar sempre se traindo e de estar sempre mentindo para si mesmo.
Quando você reprime a sua raiva, por exemplo, ela não desaparece. Ela se transforma em ressentimento, em amargura, em autossabotagem. Quando você reprime a sua tristeza, ela também não desaparece. Ela se transforma em apatia, desespero, vazio. A ansiedade, a depressão, a sensação de estar sempre se traindo, tudo isso pode ser o peso de uma sombra que você se recusa a integrar. Você não precisa ser um vilão, mas precisa aceitar que há um vilão dentro de você e que às vezes ele tem que dar as caras. Negar essa realidade é como tentar esconder uma ferida sob um curativo. Não vai cicatrizar, vai só infeccionar. A integração da sombra não é um convite à maldade, mas é um chamado para a autenticidade. É o reconhecimento de que somos seres complexos, capazes de luz e escuridão. Quando você aceita a sua sombra, você para de lutar contra si mesmo. E ao fazer isso, você encontra uma paz que não depende da aprovação dos outros. Dostoiévski entendeu isso melhor do que qualquer um. Seus personagens mostram que o mal não está lá fora, ele está aqui dentro. E só quem encara isso de frente pode ser verdadeiramente livre. No livro Crime e Castigo, o personagem principal, Raskolnikov, comete um assassinato. Mas o verdadeiro crime não é o ato em si, mas é a ilusão de que ele poderia transcender os valores morais da sociedade. Sua jornada de redenção começa quando ele enfrenta a própria sombra, quando reconhece a monstruosidade dentro de si. E só então que ele encontra a possibilidade de liberdade. A liberdade não vem da negação do mal, mas vem da aceitação de que ele faz parte da gente. E quando a gente aceita isso, a gente pode escolher agir ou não agir a partir do mal. Agir ou não agir a partir de ser bonzinho. Entende? O estoicismo ensina que você não pode controlar o mundo, mas pode controlar a si mesmo. Se alguém te insulta, por exemplo, você não pode mudar a atitude dessa pessoa, mas pode decidir se vai reagir com raiva ou se vai manter a sua paz. Esse controle interno é o que separa os fortes dos fracos. Mas se controlar não significa se negar. Significa integrar a sua fúria, sua raiva, seu instinto de sobrevivência. Não para destruir, mas para construir. A raiva, quando bem direcionada, pode ser uma força motriz incrível. Ela pode te impulsionar a superar seus limites, a lutar por justiça, a proteger o que é realmente importante para você. A raiva não é o problema é o que você faz com ela. A verdadeira força está em abraçar sua própria natureza sem medo. O niilismo, ele nos confronta com a ausência de um propósito intrínseco, mas também ele nos liberta para criar o nosso próprio significado. E esse significado pode ser encontrado justamente na integração de todas as partes de quem a gente é, inclusive aquelas partes que nos assustam. Quando você aceita que a vida não tem um sentido pré-definido, você se torna livre para criar o seu próprio sentido. E esse sentido pode ser tão simples quanto viver de acordo com seus valores, com sua verdade, com sua essência. A sociedade te ensina que ser bom é dizer sim, que ser bom é se sacrificar. Mas e se ser bom também significa impor limites? E se o seu verdadeiro bem vier do respeito próprio e da capacidade de defender o que é seu? A bondade não deve ser confundida com submissão. Ser bom não significa permitir que todo mundo pise em você. Às vezes, a coisa mais generosa que você pode fazer é dizer não, é estabelecer
seus limites claramente, é proteger a sua energia e o seu espaço. Quando você se sacrifica demais, quando diz sim, querendo dizer não, você não está fazendo bem, você está traindo a si mesmo. E essa traição tem um custo emocional enorme. O Jung também dizia que sem enfrentar a sua sombra, você nunca será completo. Porque a sombra guarda não só os seus medos, mas também a sua força. Quem se recusa a encarar essa parte de si se torna fraco, manipulado pelos outros, sempre tentando agradar. A sombra é o depósito de tudo que você rejeitou em si mesmo, mas também a fonte de seu poder. Quando você integra a sua sombra, você recupera partes de si que estavam perdidas. E aí você se torna mais inteiro, mais autêntico, mais forte. E essa força não é apenas física ou emocional. É uma força quase espiritual, uma conexão bem profunda com quem você realmente é. O mundo não respeita quem se curva demais. Respeito não vem da submissão. O respeito vem da assertividade e da força. A assertividade para dizer não, a força para superar ser odiado, a força para ser o vilão na história de alguém quando for necessário. Porque para muitos você será o vilão, independente do que você faça. A diferença está em quem conta essa história, quem controla essa narrativa. Se é você ou se são os outros. Se você não assumir o controle da sua própria história, alguém vai fazer isso por você. E essa pessoa provavelmente não vai ter os melhores interesses em mente. Quando você aceita que nem todo mundo vai gostar de você, você se liberta da necessidade de agradar. E quando faz isso, você encontra uma liberdade que poucos experimentam. Aceite a sua sombra. Abrace a sua força. Isso não significa que você deve buscar o medo dos outros, mas sim que deve estar disposto a enfrentar o desconforto que vem com a autenticidade. Quando você para de tentar agradar todo mundo, algumas pessoas vão se afastar, outras vão te criticar. Mas quem ficar junto com você vai estar lá por quem você realmente é, e não por quem você está tentando ser. E muito menos porque você é útil e simplesmente útil. E essas são as relações que valem a pena cultivar. A jornada de integração da sombra não é fácil. Ela exige que a gente abrace os nossos demônios com coragem, honestidade e uma disposição para enfrentar o desconhecido. Mas é uma jornada que vale a pena, porque no final você não vai estar só mais forte, você vai estar mais inteiro. E essa integralidade, essa inteireza é o que permite que a gente viva plenamente, sem medo de quem a gente é ou sem medo do que a gente pode se tornar. Jung disse também que nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes desçam até o inferno. Nenhum ser humano pode alcançar sua plenitude sem mergulhar nas profundezas da sua própria alma. A luz e a escuridão não são opostos, elas são complementos. São partes diferentes de uma mesma coisa. E só quando a gente aceita essas duas coisas, a luz e a escuridão, é que a gente pode verdadeiramente florescer e ser feliz. A vida é uma dança entre o céu e o inferno, entre a luz e a sombra, entre o herói e o vilão. Quando a gente abraça essa dualidade, a gente começa a encontrar a verdadeira paz, a verdadeira força, a verdadeira liberdade. E também a entender que não ser sempre agradável e bonzinho é o preço que a gente paga por ser respeitado, especialmente por nós mesmos.